Boa noite, irmãos. Para a nossa meditação desta noite, gostaria de falarmos um pouco sobre o Salmo 141 e antes eu quero convidá-los a orar. Amado Deus, pedimos a Tua graça ao abrirmos Tua palavra nesta noite. Queremos, ó Deus, suplicar-te que o Teu Espírito nos fale ao coração e nos ajude a entender um pouco mais daquilo que vamos ler da Tua palavra. Em nome de Jesus. Salmo 141, Salmo de Davi, é um salmo que o título diz Oração Vespertina por Santificação e Proteção. É interessante esse título porque ele fala em duas coisas importantes aqui, santificação e proteção. Normalmente nós quando pensamos em oração, nós pensamos em proteção, de buscar a bênção de Deus para nos proteger, para nos guiar, nos dirigir. E normalmente a questão da santificação não está estritamente ligada, aparentemente, com oração. Este salmo traz ensinamentos para nós nesta noite, nesses aspectos. Eu não poderei meditar no salmo todo, ele tem 10 versículos. E é uma oração, na verdade, dividida em várias partes, pelo menos 4. Oração pedindo a Deus para apressar-se, pedindo a Deus por retidão pessoal, também por justiça e por livramento aqui no final. Mas devido ao nosso tempo, nós vamos trabalhar e meditar em 2 aspectos desta oração, que vai do versículo 1 até o versículo 4. Se você pegou sua Bíblia, abra comigo lá no Salmo 141. Vou ler primeiro os 2 versículos iniciais. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz, quando te invoco. Suba a tua presença a minha oração, como incenso, e seja o erguer de minhas mãos, como oferenda vespertina. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios, diz o verso 3. E o 4 diz, não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Em 1 Samuel 13:14, nós relembramos que Davi, na época em que estava ainda antes de ser empossado como rei, Samuel chega a Saul e dá um aviso a Saul. Ele diz que o reino dele não haveria de continuar e que Deus já havia buscado um homem segundo o seu coração que assumiria o reino. Davi era um homem guerreiro, nós sabemos. Além de pastor de ovelhas, como rei ele se mostrou guerreiro ao extremo, conquistador, dominador e subjugador também de povos, daqueles que estavam ao seu redor. O nome de Davi era temido. O que é interessante é que Deus não disse que buscaria para si um guerreiro, que buscaria para si um homem lutador, mas um homem segundo o seu coração. E este homem, apesar de ser proativo, o seu grande segredo não estava na sua característica de ser um homem desta forma, mas o segredo dele estava em ser um homem de oração. Davi é um homem de oração. Já era na sua adolescência, na sua juventude, lá como pastor de ovelhas, e agora, muito mais depois, ele precisou lançar mão de buscar a Deus, de clamar a Deus por sua misericórdia, por sua vida. O Salmo 141 inicia então dizendo, Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Ele está pedindo aqui que Deus ouça a sua oração e que tenha pressa em fazer isto.
e que venha ao seu encontro. Dá-te pressa, ou seja, vem depressa em meu socorro, vem a mim em resposta ao meu clamor e que os teus ouvidos se inclinem. Quando eu clamar, ouça-me. Irmãos, vem depressa ao meu auxílio. A impressão é que Deus está distante naquele instante e ele clama para que Deus se aproxime. Nós sabemos que Deus não está restrito a tempo e espaço. O espaço não limita nem delimita Deus, não há distância grande ou pequena. Mas é interessante que, sim, quando se fala em oração, a palavra de Deus diz, perto está o Senhor, como Paulo fala aos Filipenses, perto está o Senhor, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Então, há sim um aproximar-se de Deus em oração, mas esse movimento de aproximação é da nossa parte para com Deus. Quando Davi diz, dá-te pressa em me acudir, corre para me acudir, na verdade é ele que está fazendo esse movimento na oração de clamar e de buscar e de aproximar-se de Deus. Então, embora a oração socorre-me depressa, dê a ideia desse distanciamento, na verdade é apenas uma forma de expressar a intimidade que nós podemos e devemos e precisamos procurar ter com Deus quando nós oramos. No versículo 2, Davi manifesta o desejo de que sua oração seja considerada como incenso, um aroma suave, subindo a Deus no horário vespertino, a oferenda vespertina. Era costume que no final da tarde as oferendas, os sacrifícios fossem oferecidos. Não era templo ainda aqui, porque no tempo de Davi não havia o templo, ainda era tenda, foi Salomão quem construiu o templo, mas esse cerimonial, esse ritual de oferecimento de sacrifício ao final da tarde era algo contínuo. E o incenso ali era oferecido a Deus. Davi lembra disto e ele pede a Deus que a oração dele seja como aquele incenso que subia todas as tardes a Deus. E seja o erguer de minhas mãos. Também ele menciona a oração e o erguer das mãos. Interessante que aqui o texto, ao falar, quando ele diz a minha oração e o erguer das minhas mãos, é para demonstrar a intensidade com que ele queria buscar a Deus e que Deus recebesse a sua oração. E ele usa a oração aqui comparando como incenso. Nós lembramos lá de Apocalipse, quando as orações dos santos estavam nas taças de ouro trazidas pelos sacerdotes, pelos anciãos, foram oferecidas a Cristo e aquelas orações subiram como incenso agradável a Deus. Ele praticamente se antecipa à palavra e à visão apocalíptica, dizendo então que a sua oração fosse como este incenso agradável ao Senhor. E as orações dos santos, de fato, nós lemos em outros lugares da palavra, que são o grande prazer do Senhor. Deus tem prazer em nos ouvir. Deus tem prazer em inclinar-se para ouvir a oração do seu povo. Então, o que nós temos aqui nesses dois primeiros versículos? Nós temos a petição para que Deus ouça, o incentivo para que nós tenhamos comunhão com o Senhor, para que nós procuremos oferecer a Ele as nossas orações e estar em constante busca da sua presença. Versículo 3 e 4. O versículo 3 e 4 trazem algumas coisas importantes e normalmente quando oramos não está normalmente no foco das nossas orações, mas é preciso orar como Davi, como ele fez aqui. Aqui ele busca por retidão, ele busca por santificação. Como é que se ligam os dois primeiros versículos com esses dois próximos? A oração que agrada a Deus, a oração que sobe como incenso, vem do seu povo justificado por Cristo. E um povo que busca continuamente
a santificação e a retidão de coração. Veja o que ele ora. Ele pede: põe em guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Nós, mais do que em outros tempos, eu creio que esse tempo de confinamento, esse tempo de reflexão que a igreja tem passado e de preocupações graves com tudo que tem acontecido no mundo, nossas orações se intensificaram. O povo de Deus tem orado mais, tem buscado mais a Deus. Você pode avaliar na sua própria vida se não é uma verdade que a oração foi colocada em um grau de importância mais elevado. Então, se devemos sim ter este grau de elevado de oração, precisamos também estar atentos igualmente para o tipo de coisa que estamos falando durante esse tempo. Eu creio que se puséssemos mais atenção nesta oração, põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Aqui a questão de colocar um guarda não é somente para aquilo que vamos comer, aqui não está falando da alimentação, apesar de que isso ser verdade, nós trancados dentro de casa comemos muito mais, temos essa tendência, mas não é nesse aspecto que está sendo falado aqui. Davi sabe que as suas palavras, que as palavras dos lábios, podem desagradar o seu Senhor. E ele pede para que os seus lábios sejam guardados, para que não fale e não profira coisas que sejam contra a vontade do seu Senhor. Vigia a porta dos meus lábios. Não permita, o versículo 4, que meu coração se incline para o mal. Esta é outra preocupação. Ele coloca lábios e coração, essa distância pequena aqui. E dessa distância do nosso lábio para o coração, que tem pouco mais de 20 centímetros, estamos duas coisas ligadas, porque a boca fala do que está cheio no nosso coração. E ele diz na sua oração: não permita que o meu coração se incline para o mal. Porque nós sabemos que essa é a nossa tendência, irmãos. O nosso inclinar natural da nossa carne é inclinar para o mal. Ele diz: não permita que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade. E aquilo que nós falamos, aquilo que nós meditamos, aquilo que guardamos no coração, a boca fala do que está cheio, e aquilo que nós falamos acaba sendo colocado em prática, e ele tem grande angústia para que na vida dele o coração não se inclinasse para o mal e nem a prática da perversidade fosse algo presente na vida do salmista. Ele tem de si mesmo toda a raiz dessa potencialidade do mal. Davi não se engana culpando os outros, a culpa é dos outros. Se eu vou falar coisas erradas, se eu vou pronunciar-me de uma maneira errada, seja na mídia social, seja naquilo que eu falar, seja o que eu disser, a culpa é dos outros, foram eles que provocaram. É absoluto. Nós temos em nós todo o potencial da maldade. E este potencial da maldade foi o que exigiu um preço alto do Senhor Jesus Cristo, da sua vida, o pecado que foi tomado por nós na cruz do Calvário. Certamente que ele sabe também que seu coração não apenas é inclinado ao mal, mas poderia parar aqui esse verso. Olha, se ele parasse: não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade. Ele teria falado uma grande verdade. Mas ele completa ainda um pouco mais esta ideia. Na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Agora ele fala da influência externa, daquilo que o ímpio influencia o nosso coração para pecar contra o Senhor.
Esta é a busca da santidade. Nós temos que vencer a nossa própria carne, temos que vencer a nossa própria perversidade, da inclinação da carne, pelo poder da oração e da palavra de Deus e do Espírito de Deus. Se andardes no Espírito, não cumprireis as concupiscências da carne. Esta é a palavra do apóstolo. Se andarmos no Espírito, nós não andaremos na carne. Então, pelo Espírito. Mas ele fala também, eu não ande na companhia de homens que são malfeitores, não coma das suas iguarias. Aí é que está, irmãos. Muitas vezes pensamos do pecado não como esta iguaria. Quando nós falamos de iguaria, o que é uma iguaria? Deixa eu pensar aqui, uma iguaria, vou pensar lá naquela doceria água na boca. Aquilo é uma iguaria. Quando chega naquele balcão, sei que não posso comer aquilo tudo. Que dá água na boca, o nome lá já fala e dá mesmo. E as iguarias dos ímpios são tentadoras. E é toda composta de uma série de coisas neste mundo para nos desviar do caminho correto da santificação e da oração. Todas elas, muitas das coisas são feitas e têm esse propósito de nos desviar. Então Davi, com esses 4 primeiros versículos do Salmo 141, nós podemos aprender aqui a buscar intimidade com Deus, ao ponto dele inclinar na oração, como ele diz, inclina os teus ouvidos. Inclinar dá essa proximidade de intimidade. Depois, buscar a Deus em oração é também clamar por santificação, é pedir a Deus que guarde as nossas palavras, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Então, falarmos aquilo que convém no Senhor, falarmos as palavras temperadas e que sejam palavras que edificam, não palavras torpes. Não permitir que o coração se incline para o mal e que busque na pessoa do ímpio, no secularismo deste mundo, uma substituição das bênçãos de Deus, daquilo que nós temos do Senhor. Não trocar os nossos banquetes celestiais que temos em Cristo pelas iguarias deste mundo. Eu creio que essas lições é o tempo suficiente que eu tenho aqui para poder compartilhar, mas eu quero terminar com o versículo 8. Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em ti confio. Os nossos olhos fitos em Deus, firmes no Senhor, colocados no Senhor Jesus Cristo, em oração, nos manterá em santificação e constante proteção e debaixo da bênção de Deus. Que Ele nos abençoe. Vamos orar. Pai amado, nós queremos pedir-te, ó Deus, que a nossa oração seja constante a Ti. Dá-nos perseverança em oração. Obrigado por esse tempo que temos buscado a Tua face mais intensamente nesses dias. Nós pedimos, ó Deus, que o Teu povo dedique-se à prática da oração. Que nós, como Teu povo, possamos de fato buscar intimidade com o Senhor, nos movermos em direção a Ti em oração, para buscar a Tua presença. Que a nossa oração seja aceita por Ti como incenso. E que também, ó Deus, o nosso coração acompanhe com santificação, os nossos atos sejam atos que agradem o Senhor. Que os nossos pensamentos, que as nossas palavras sejam agradáveis a Ti, Senhor, no amado. Que nossa vida honre o Teu Filho Jesus Cristo em tudo que fizermos e pensarmos e dissermos. Em nome de Jesus. Amém.